Bom dia, gente. A paz de Cristo. Vão chegando aí, tá? Já a gente inicia a nossa live nessa manhã. Estamos nos preparando aqui. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus, né? Mais uma manhã, mais uma semana se iniciando. Glória a Deus. Vão chegando aí, vão deixando aí o seu bom dia, a paz do Senhor pra gente. Se você puder, vai curtindo aí já a live, né? Deixa eu só compartilhar aqui rapidamente em alguns grupos pra gente tentar alcançar o maior número de pessoas possível. Amém. Bom dia a todos. Agora sim, deu uma travadinha, né? Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, né? A todos os irmãos, a todas as irmãs que já estão conosco nesta manhã de terça-feira. Hoje, dia 21 de julho de 2020, né, gente? O tempo não para, né? 21 de julho. O dia hoje está muito agradável, né? Aqui onde nós moramos. Está muito agradável aqui. O dia amanheceu ensolarado já, né? Só eu que tô com frio. E é assim que é gostoso, né? Inverno, eu gosto de inverno assim, né? Bem ensolarado. É um tempo gostoso. Então, muito bom nós estarmos aqui com vocês. Deixa eu ver quem que já está aqui com a gente, né? Eu vou destacar aqui quem escreveu, tá, pessoal? Quem não escreveu, eu não vou destacar. Então vamos lá. O nosso querido companheiro, o pastor José Leandro Neto, está aqui com a gente. A Shelei Chamilete está com a gente. A irmã Marli Alencar, o Marcos Amaral. Ó, o pastor Zé Neto está falando, quero que venham almoçar conosco um dia desses, né? Então, a gente vai ter que fazer esse esforço. A gente vai sim, pastor, com o maior prazer. Vamos marcar esse almoço aí, viu? Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente aqui. A Sônia Coluquian, a Raurice Esquim, né? A irmã Ana Félix, tem aniversariante aí, né, irmã Ana? Hoje a gente vai falar depois. Shelei, Gil tá com a gente também. Esse sobrenome do Gil aqui é difícil, é Baginhook, é isso? Outra nome difícil. Nome difícil, hein? Maria Lourdes, Zé Reis, deixa eu ver quem mais, Adelaide Gadelha, Beth Gonçalves, meus pais estão aqui também já, Neide Lima, Sandra Rodrigues, Regina Amaral, Lúcio Antônio, bom dia, não conheço você, seja bem-vindo, fala de onde você é aí, Lúcio. Miriam Albano, Juliana Moraes, também não me lembro de você, né? O pessoal que está entrando aí e ainda não participou com a gente, fale de onde você é, qual é a sua igreja, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vou passar aqui a palavra para minha esposa e ela vai dar sequência, daqui a pouco a gente volta. Hoje nós vamos começar um tema bem interessante, né? Até no livro que eu estou me baseando aqui, o título do capítulo é o seguinte: Um monstro dentro de nós. Né? Que é essa questão da ira, né? Da raiva, né? Do ódio que às vezes a gente não consegue controlar. Então a gente vai falar sobre isso, ok? Então vamos lá, Simone, com a palavra. Amém, glória a Deus. Bom dia a todos. Louvamos a Deus por essa manhã, por estarmos aqui na presença do Senhor, junto com os irmãos. E nós vamos começar com este louvor que fala sobre o momento que nós temos, né, com Deus, um relacionamento, um devocional pela manhã que fala a respeito da oração, amém? Então, é um hino da harpa, eu creio que muitos dos irmãos conhecem, mas um hino muito bonito.
que fala: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém? Então, é na presença do Senhor que nós precisamos deixar todas as coisas. Amém? Opa! Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares por mim sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, queridos, glória a Deus. Deixe tudo no altar do Senhor, amém? Aí você vai ver, quando você deixar tudo no altar de Deus, você vai ver o poder que Ele tem sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, pastor? Pronto aí? Amém, graças a Deus. Bom dia aí a todos os irmãos que estão chegando, né? Foram chegando aí durante o louvor. Os irmãos que a gente ainda não tinha cumprimentado, bom dia para vocês, a paz do Senhor Jesus a todos. Deixa eu ligar aqui o Instagram também, né, para quem quiser acompanhar no Instagram. Vamos lá. Ok, então estamos ao vivo também agora no Instagram. Muito bem, gente, então nós vamos falar, né? Nós vamos voltar hoje, essa semana, a falar sobre a questão da saúde emocional, né? Desde que a gente começou a fazer essas lives, a gente tenta ir assim, mesclando, né, os temas, né, para não ficar só um tema muito cansativo, né? Então, a gente falou várias vezes de saúde emocional, aí a gente parou, aí a gente voltou a falar, a gente parou, agora a gente está voltando a falar novamente, né? Nós já falamos sobre... Lembra, Simone, os temas que nós já falamos? Tantos, foi depressão, foi ansiedade. Eu até anotei aqui, tem algum lugar anotado, não sei. Foi sobre culpa, perdão, são vários, né? A gente falou sobre medo, né? Sobre ansiedade, depressão, deixa eu ver, aqui tem alguns estresse, né? Tá aqui, ó. O papel tá aqui. Tinha sumido aqui dentro do... Então, a gente falou sobre ansiedade, medo, depressão, ressentimento, né? Necessidade de perdão. Falamos sobre alegria, estresse, sentimento de culpa, né? Enfim, a gente falou sobre vários temas. E hoje nós vamos falar, gente, eu tô me baseando aqui, né? No mesmo livro, né? Que é esse livro aqui, O Poder da Esperança. Claro que a gente também, pela graça de Deus, a gente tem feito outras leituras, né, de outros livros nessa área de saúde emocional. A gente sempre compartilha aqui com vocês que a gente gosta muito de ler, eu e a Simone, nós gostamos muito de ler os livros do Dr. Augusto Cury, né, que também é uma pessoa que tem uma perspectiva cristã, né, e fala sobre saúde emocional, ele é um psiquiatra. Então, baseado nessas leituras, né, na experiência que a gente tem tido, não só da nossa vida, como experiência pastoral, de aconselhamento e tudo mais, a gente tem se arriscado a falar um pouquinho desse assunto, né, de saúde emocional. Então, hoje nós vamos continuar, tá? Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui. Então, vamos começar lendo a palavra de Deus. Eu vou pedir para a Simone ler para a gente na carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, né? Sempre gosto de começar com um texto bíblico, né, gente? Porque toda a análise que a gente está fazendo aqui é sempre a partir da Bíblia, tá? À luz da Bíblia, à luz das Escrituras Sagradas. Então, Efésios 4, versículo 31, nós vamos ler a princípio. Efésios 4, 31, tá? E depois nós vamos ler outros versículos. Então pode ler pra gente. 31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Olha aí, esse texto diz, né? O apóstolo Paulo está dizendo, longe de vós, né? O quê? Toda amargura e cólera, aí entra no nosso tema, cólera, né? E ira, tá? E aí depois ele fala, gritaria, blasfêmias e malícia, né? Mas eu quero me concentrar, hoje a gente vai se concentrar mais nessa parte de cólera, né? Que está ligado à raiva, né?
ódio, ira, né? Como eu disse aqui no início da live, no livro que eu estou usando aqui, o tema do capítulo, né? O tema do capítulo, o título que não o tema, o título que os autores aqui dão para esse capítulo é bem sugestivo. O título é o seguinte: um monstro dentro de nós, né? Então, algumas pessoas têm um monstro, por assim dizer, né, dentro de si, que é essa questão, né, da ira, né, quando a pessoa explode naqueles acessos de raiva, né, aquelas explosões de raiva, de ira, às vezes até com agressividade, né? Espero que não seja o seu caso. A gente vai fazer um teste agora aqui para saber se é o seu caso ou não. Olha lá, irmãos. Espero que não seja, mas sempre é importante a gente aprender sobre esse assunto e até mesmo, né, gente? A gente orientar pessoas, né, que precisem, né, entender sobre esse assunto, tá certo? Às vezes você conhece alguém, você pode, se não for o seu caso, espero que não seja, você pode passar essas informações, essa live, esse link para outras pessoas que possam ser abençoadas, tá? Então, olha, aqui nós temos um teste, tá? Algumas perguntas, tá? Para você avaliar, né? Para saber, então olha só, para saber se você é propenso a ficar irado, responda sim ou não a estas perguntas a seguir. Então preste bem atenção aí, né? Você só tem que responder sim ou não, tá? A essas perguntas. E aí você vai saber se você tem propensão, né, a ficar irado ou não. E aí, assim, nesse teste aqui, que esses autores oferecem, se você responder sim a mais de... São 10 perguntas, tá? Vou ler aqui. Vou tentar ler aqui rapidamente as 10 perguntas. Se você disser sim a 8 ou mais, 8, 9 ou 10, né? 8 ou mais, isso vai significar que você precisa de ajuda, né, psicológica o mais rápido possível, tá? Se você responder sim de 4 a 7 dessas perguntas, então já é uma advertência. De 4 a 7 sims, já é para você ficar com o seu sinal amarelo ligado, tá? Advertência. E se você responder sim, né, de 3 para baixo, então significa que você está na posição certa para enfrentar essa questão, porque a gente vai ver aqui que todo mundo fica irado. Fica irado, até os mais pacíficos em alguns momentos, todo mundo fica irado, tá? A questão aqui, até ele coloca aqui, eu vou até me adiantar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala aqui, ó, quer ver? Ele fala assim, ó, a ira e o ódio, tá? A ira e o ódio podem se manifestar ocasionalmente, né? E como sentimentos humanos podem se tornar inevitáveis, tá? Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa, como a gente falou aqui na época que a gente falou sobre temperamentos, eu sou uma pessoa fleumática. Em geral, sou uma pessoa calma, tá? Mas isso não quer dizer que eu não fico com raiva de vez em quando, né? Tá aqui a Simone, que sabe disso. Isso não quer dizer que eu não fico com raiva de vez em quando, que eu não fico com ódio, que eu não fico com ira, né? Então, qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa está sujeito a isso, tá? A questão então veja aqui, ó, ele diz aqui, né? A ira e o ódio podem se manifestar ocasionalmente. O problema é quando não é só ocasionalmente, entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês. Ocasionalmente, a ira e o ódio se manifestam na vida de qualquer pessoa. São sentimentos humanos. São reações emocionais. Como nós somos seres humanos, como nós somos seres emocionais, em alguns momentos a gente vai ficar irado, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir ódio, né? Isso é inevitável.
O problema, como ele diz aqui, é quando nós ultrapassamos esse nível esporádico, né? O problema é quando esses acessos de raiva, de ira e de ódio não são apenas uma coisa esporádica, mas acontecem a todo momento, todo dia, toda hora, né? Porque se ocorrer isso, então essas reações, né, de ira, de ódio, de raiva, terminam causando o quê? A devastação nos relacionamentos familiares, a devastação nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos no trabalho, enfim, em outras esferas de relacionamento, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, né? Vamos lá, Simone, vamos fazer o teste? Não sei se a Simone... Né? Não sei se a Simone... Você leu? Você chegou a ler? Li. Só que eu não vou falar pra vocês quantos é o meu. Você acha que sou doida? Isso é particular, tá, gente? É pra você só, não precisa falar, não. Não se entrega, não. Não se entrega, não, gente. Que isso? Vamos lá. Então vamos lá, as perguntas, hein? Primeira pergunta, sim ou não, tá? É difícil para você esquecer as coisas ruins que os outros lhe fazem? Você fica remoendo? É difícil você esquecer, né? Quando alguém faz uma coisa ruim para você, é difícil você esquecer aquilo? Essa é uma pergunta, sim ou não? Segunda pergunta, quando não está de acordo com seus amigos, né? E de repente podemos ampliar isso aqui até para seu cônjuge, seus filhos, enfim. Quando você não está de acordo, você acaba discutindo de modo acalorado, né? Quando você não está de acordo, você sempre acaba discutindo de forma acalorada, às vezes até agressiva, assim, em termos de palavras. É uma pergunta para você responder aí para você mesmo. Terceira pergunta. Quando pensa em seu oponente, sente contrações abdominais e fortes batimentos cardíacos? Né? Puxa, esse é forte. Quando você pensa numa pessoa que é tipo um oponente seu, alguém com quem você já teve problemas de relacionamento, ou até tem problemas de relacionamento, quando você pensa nessa pessoa, você sente contrações abdominais e batimentos cardíacos, né, fortes? Sim ou não? Responde aí, vai respondendo. Quarta questão. Você se irrita muito quando precisa ficar em uma fila? Por exemplo, uma fila de banco, né? Uma fila nos correios, sei lá, você está em algum lugar e você precisa ficar numa fila. Você se irrita muito com isso? Eu até pensei, ele não coloca aqui, mas até pensei agora, até a questão do trânsito, né? Que a gente fica. O trânsito é um bom Você fica muito irritado quando você está parado num congestionamento, tá? Ou mesmo numa fila, né? Tem gente que é extremamente impaciente, né? Não consegue ficar ali parado esperando, já começa a arrumar encrenca com o vizinho, começa a discutir, né? Já começa a reclamar com o gerente, vai tirar satisfação, é difícil, né? Outra pergunta, olha só, você fica enfurecido consigo mesmo quando não consegue controlar as suas emoções? Né? Quando você percebeu que você não consegue controlar as suas emoções, você fica enfurecido, enraivecido com você mesmo? Sim ou não? Outra pergunta. Você fica muito aborrecido quando os outros não são pontuais ou não fazem as coisas de maneira completa? Né? Quando você está lidando com uma pessoa que essa pessoa não é pontual, não cumpre os compromissos ou faz as coisas pela metade, você fica muito aborrecido quando acontece isso? Sim ou não? Muito aborrecido? Outra pergunta. Veja, essas perguntas aqui, gente, foram elaboradas por 2 psicólogos, tá? Eles elaboraram aqui esse teste para a pessoa saber se ela está tendo problemas com a ira, com a raiva, com o ódio ou não, tá? Então, deixa eu ver, que mais aqui? A 7ª questão. Você tem a tendência
de não lembrar de nada do que falou enquanto estava furioso? Sabe? Quando você está furioso, você falou solta. pelos cotovelos e nem lembrou do que falou depois. Solta tudo e depois a pessoa vem e fala, mas nem lembro que eu falei isso, imagina, eu não falei isso. Né? Então você tem essa tendência de não lembrar, né, do que você falou quando você estava furioso. Né? Outra pergunta, outra questão. E a irmã Lourdes está falando sim aqui para umas questões. Hein? Eu estou ficando preocupada, irmã Lourdes. Você é tão boazinha. Outra coisa, olha, 8ª questão. Você tem observado efeitos prejudiciais em seus relacionamentos por causa do seu mau gênio? Né? Sim ou não? Você tem observado que o seu gênio, né, o seu temperamento, não sei se temperamento é a melhor palavra aqui, vamos usar essa mesmo, palavra, o gênio. Né? Gênio. Você tem percebido que o seu mau gênio tem prejudicado os seus relacionamentos com a família, com os colegas de trabalho? Você tem observado isso, sim ou não? Outra pergunta, 9ª pergunta. Olha, essa aqui é interessante. Depois de ficar irado, você sente forte desejo de comer? Ixi! Né? Aí também ele coloca aqui de fumar ou beber bebidas alcoólicas como compensação pelo ocorrido, né? A gente está falando aqui para crente não bebe, mas maioria come que é uma beleza. Imagine em tempo assim, né? A gente está falando aqui para a maioria de cristãos, né? Então, acredito que dificilmente alguém fume ou tenha problema com bebida. Mas aqui, como é um teste feito por psicólogos, então ele coloca essas questões aqui, né? Depois de ficar irado, você sente um forte desejo de comer, fumar ou beber, né, bebidas alcoólicas para compensar o que aconteceu? Sim ou não? E a 10ª questão é a seguinte: você já se enfureceu alguma vez? Esse aqui é forte. Você já se enfureceu alguma vez até o ponto de bater em alguém ou em algum objeto? Né? Você chegou ao ponto de agredir fisicamente alguém? Ou, né, eu fiquei pensando aqui, né? Ele fala bater em alguém ou em algum objeto, né? Porque tem gente que começa a chutar, né? Chuta a mesa, chuta a porta, enfim, ou joga um prato no chão, um copo na parede, né? Tem casos assim, né, gente? Tem casos assim, tá? Então você chegou a esse ponto. Então veja, como a gente falou aqui. Se você... que eu sei que é difícil... Luciana falou, eu como na alegria e na tristeza. Aí já é outro problema. Irmã. Mas então, veja, eu sei que às vezes é difícil porque o ideal seria ter, né? Você ter na mão essas questões para você analisar. Mas o objetivo aqui dos psicólogos, aqui dos psiquiatras que formularam esse teste é o seguinte: se você respondeu sim a 8 ou mais, então é porque você realmente precisa de ajuda. Corre, né? Que você está mal. Você precisa de ajuda o mais rápido possível. Se você ficou ali na média entre 4 a 7, resposta sim, então já é um sinal amarelo, você já tem que ficar atento, tá? E se você respondeu de 3 para menos, não que você não precise ficar atento, mas você está na posição certa para tratar aqueles momentos, né, que todo mundo tem de raiva, de ira, de ódio que aparece dentro de nós, tá? Então, gente, vamos lá. Eu só quero, antes da gente ler aqui o texto bíblico, né, voltar para o texto bíblico, que a gente vai olhar isso aqui à luz da palavra de Deus, tá? Mas antes disso, eu só quero ler mais um parágrafo aqui, que o autor diz o seguinte, olha, ele diz assim: o ódio, a ira e a agressividade não trazem benefício algum, tá? Então, muito cuidado, né? Porque tem gente que fala, não, tem que deixar extravasar, né? Tal. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Um equilíbrio aí, né? Talvez
não é? Com uma pessoa de muita confiança, às vezes você está irado, você está revoltado com alguma coisa, se você tiver uma pessoa de muita confiança, talvez o seu cônjuge, né? Não com ele, né? Porque aí, mas às vezes você está revoltado com uma situação, irado, né? Às vezes você, até com o seu cônjuge, com uma pessoa assim, de muita proximidade, um amigo, talvez você possa até extravasar um pouco, né? Mas muito cuidado assim, né, para você não extravasar justamente com aquela pessoa que é o alvo, né, de repente, da sua ira, né, da sua raiva, tá certo? Então, o ódio, a ira, a agressividade, tá? E a agressividade é que pode ser tanto física, que é um caso mais extremo, né, de bater, de agredir fisicamente, como a agressividade através das palavras também, né? Que a gente também agride com palavras, tá certo? Com comportamentos. Eu acho que assim, a questão é mais, a gente às vezes agride mais por palavras do que bater mesmo, né? Bater é um caso muito extremo. Aí a pessoa já parece que já tá fora de si, né? Aí tá precisando bater, mesmo de... Aí tá precisando de muita ajuda mesmo, procura, corre, mas geralmente quando você tá num momento assim de ira, você joga tudo para fora, né? Aquilo que você tá sentindo. Aí é onde você pode se complicar, né? Porque aí você pode magoar a pessoa e depois nós, crentes, vamos ter que pedir perdão, né? Então, tentar se controlar, né? Na verdade, é isso, né? A gente tem que realmente ficar atento, né? Bom, então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Ele diz aqui, né, que, voltando aqui então, o ódio, a ira e a agressividade... eu ia dizer o seguinte, tem pessoas que dizem que às vezes certas palavras ditas de forma errada, na hora errada, da maneira errada, ferem mais do que certas agressões até físicas, né? Até certos machucados físicos, vamos dizer assim, né? Porque o machucado físico ele vai cicatrizar e vai ficar bom, mas às vezes a agressividade com palavras, tem pessoas que levam, né, palavras que ouviram de pais, de pessoas importantes a vida inteira, né, de professores, de patrões, né. Eu estava lendo um livro aqui esses dias de um autor que ele estava falando, né, que ele é uma pessoa que tem muito sucesso, né, na vida profissional, mas ele falou que nos primeiros empregos dele, ele teve acho que 8 empregos antes de obter êxito na vida profissional, né? E ele disse que ouviu muitas palavras dos patrões falando que ele não tinha futuro, que ele não... Né, ele trabalha com marketing, esse homem, né? E depois ele, né, conseguiu reverter aquilo, mas ele falou que foi muito difícil, porque as pessoas falavam para ele, você é um fracasso, você não tem futuro, nada. Você não vai conseguir nessa área, desiste e tal. Então, as palavras, elas realmente podem ser muito agressivas, né, gente? Bom, mas não é o nosso tema aqui, então vamos nos concentrar aqui, olha. O ódio, a ira e a agressividade não trazem benefício algum. No entanto, são tendências fortes, né? São tendências das pessoas. E muitas pessoas não sabem como lidar. É isso que a gente quer falar um pouquinho hoje aqui, né? As pessoas não sabem como lidar com essas emoções fortes aí do ódio, da ira e da raiva, né? E aqui ele diz, sejam crianças ou adultos, tá? Não é só adultos, não. Às vezes crianças. Existem algumas crianças que são muito agressivas, né? Que têm explosões de raiva, acessos de raiva. Então são tendências fortes que tanto crianças como adultos muitas vezes não sabem lidar com isso, né? Como consequência, as pessoas ficam amarguradas, né? Por quê? Por acabar pagando isso com a própria saúde, né? Ficam amarguradas por acabar pagando isso com a própria saúde, porque isso afeta, né? Esse tipo de comportamento
afeta as emoções e, consequentemente, afeta a saúde física também da pessoa, né? Além de prejudicar os relacionamentos interpessoais, relacionamento familiar, os relacionamentos com as pessoas no trabalho, na igreja, na vizinhança, na escola, na faculdade, enfim, em outros lugares, tá? Bom, então, vamos aqui, gente, dar uma olhadinha na palavra de Deus, né? Eu queria voltar para esse texto aqui. A gente não vai conseguir dar conta de tudo hoje, tá? A gente vai voltar a esse tema amanhã, tá, gente? Nós vamos voltar a esse tema amanhã, tá? Hoje, terça e quarta, nós vamos falar sobre esse tema aqui. Aí, quinta e sexta, se Deus permitir, a gente está pensando em falar sobre a questão da esperança, tá? O poder que a esperança tem para trazer um equilíbrio emocional na vida da pessoa, tá? A gente vai falar sobre isso com a permissão de Deus aí no final de semana. Mas vamos voltar para esse texto de Efésios, capítulo 4, né? Olha, esse texto aqui, gente, ele é muito interessante. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, eu gostaria de ler todo esse parágrafo aqui. É um parágrafo. Esse versículo que a Simone leu no início é um versículo que está dentro de um parágrafo, que inclui aqui alguns versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Tá? 8 versículos. Então, veja só. Eu vou reler aqui o versículo que ela leu no começo. Tá? Que ela leu no começo. Que diz assim, Efésios 4, 31. Tá? Diz assim, então, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Então veja que essa questão aqui, essas palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, elas estão muito ligadas. Né? Porque ele fala de ira, ele fala de cólera, que é a raiva, né? Cólera e ira. Veja como a Bíblia traz ensinamentos pra gente em vários assuntos, né, irmãos? Então aqui ele está falando da ira e da cólera. Só que a ira e a cólera, a raiva, termina trazendo o quê? Amargura e gritaria. Porque nesse contexto de ira, junta tudo. De cólera, de raiva, aí acontece a gritaria, né? O tom de voz aumenta e a amargura, né? Porque a pessoa fica amargurada com alguém, com alguma situação, tá certo? Então veja, eu quero que você atente comigo a partir do versículo 25, porque é uma sequência, tá? É uma sequência de orientações que o apóstolo Paulo está dando aqui para a igreja lá de Éfeso, né? Aos Efésios, tá? Então ele fala assim, ó, verso 25, 4, 25. Ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então ele começa falando sobre que nós, né, cristãos, nós não podemos ter parte com a mentira, né, gente? Deixando a mentira, fale cada um a verdade, né, com o seu próximo. Quer dizer que nós não podemos, né, nem pensar em mentir, até porque também o próprio Senhor Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, né? E aí o verso 26, que é o verso seguinte, ó, já entra nesse tema que a gente está falando aqui. Porque ele diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então, ó, tá vendo? Ele já está falando de ira aqui. Esse texto aqui ele é bem interessante, né? Nesse tema que a gente está abordando. Ele já está falando de ira. Então, olha que interessante aqui. Ele diz, irai-vos e não pequeis. É interessante, né? Ele não diz assim, não irai-vos. Não tem como não se irar o sentimento, né? Ele diz, irai-vos e não pequeis. Note que o texto não está dizendo, não irai-vos e não pequeis. Está dizendo, irai-vos e não pequeis. Né? Por quê? Porque a ira é um sentimento.
A ira é uma reação emocional comum a qualquer ser humano. Tem hora que você se ira, você se revolta. Se você vê uma injustiça, né, você não se ira, né? Por exemplo, teve aí, eu nem quis ver, tá, gente? Eu nem quis ver para não ficar irado. Mas eu sei que teve aí uma situação esse final de semana de acho que é um desembargador, né? Eu não lembro, uma pessoa aí no litoral que desrespeitou um guarda civil, né? Acho que o guarda foi adverti-lo porque ele estava sem máscara, alguma coisa assim. Ele humilhou o guarda porque ele é desembargador, ele é juiz, sei lá. É um homem, né, tipo assim, poderoso aí na esfera pública. E aí ele humilhou o guarda, né, que na hierarquia está mais baixo que ele. Ele humilhou, ele falou que o cara era um analfabeto, etc, né? Então, veja, eu nem quis ver esse vídeo, para não ficar irado, né? Às vezes eu uso essa estratégia, como diz, a inteligência emocional, né? É a questão da gente usar a inteligência emocional, tá certo? Ó, como a Regina falou aqui, deu carteirada, né? O pessoal fala isso, deu uma carteirada, né? Você sabe com quem você está falando, né? É muita arrogância, a carteirada, né? Arrogância e tal. Então, veja, então, eu às vezes eu tento usar, né, assim, como dizem aí os psicólogos, a gente tem que ser inteligente emocionalmente. Às vezes eu tento nem ver para já não dar lugar para ira. E eu também, porque às vezes então, veja só, a gente fica irado. Não tem como você não ficar irado quando você vê uma injustiça. Você está vendo uma injustiça, você não vai ficar irado? Você fica irado. Então a questão, veja que a Escritura não diz para você não se irar. Né? Diz, irai-vos e não pequeis. Né? Aí é que está o ponto. Né? Quer dizer, a ira é um sentimento, é uma emoção que vai subir em dados momentos, mas você não pode pecar. Aí a questão é a reação. Né? Não tem como você parar a ira, mas tem como você parar a sua reação à ira, entendeu? Por isso que ele fala, irai-vos e não pequeis. Né? Vai ser inevitável que o sangue suba, né? Subir o sangue. Vai ser inevitável que a chapa esquente, só que você tem que tomar cuidado com a reação seguinte, para você não pecar. Aí sim, conta até 10. Né? Conta até 10. Ou então, ó, sai fora. Sai de perto, Vai, sai fora, porque senão você vai pecar mesmo. Tenta sair de perto, né, do ambiente ali, dá uma volta, e, né, esfria a cabeça, tá certo? Então, a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. E não para aí, diz mais. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha aí. Não ficar remoendo aquilo, né? Tem dia todo, né? Aquele processo. Não se ponha o sol. O que quer dizer aqui? É você não deixar o sol se pôr, sabe? Não deixar para outro dia. Isso, não deixar passar para o dia seguinte. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, quer dizer assim, não deixa essa ira passar para o dia seguinte. Resolve ela no mesmo dia. Não deixa o sol se pôr, o dia acabar e você está irado ainda. E você amanhecer no dia seguinte irado ainda. Entendeu? Então não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa passar para o dia seguinte. Tenta resolver. Né? Se é um caso até de relacionamento com alguém, né? Se possível, tenta resolver, tenta acalmar, tenta conversar, tenta pedir perdão, sei lá, né? Não deixa o seu coração irado, amanhecer irado, tá? E não pode ficar alimentando, né? Porque quanto mais você alimenta aquele sentimento, né? Mais vai ficando intenso, né? Em relação à pessoa, principalmente em relação a pessoas, né? Porque quando se trata de problemas de ira, assim, a gente geralmente é problemas de relacionamento, né? Então você fica remoendo, né? É como a gente já falou, né? Algumas lives atrás. Você deita com a pessoa, você levanta com a pessoa, você almoça com a pessoa, você janta com a pessoa. Então você vai remoendo aquele sentimento, né? Então, dependendo daquilo que você vai pensando, do seu pensamento, aquilo vai te enfurecendo ainda mais, né?
O que a Simone está querendo dizer é que se você não resolve, é como se a pessoa tivesse com você o tempo, mesmo que ela não esteja, né? Mesmo que ela não esteja, literalmente falando, é como se ela tivesse, porque você fica alimentando aquilo o tempo inteiro. Então, você acordou, a pessoa está lá com você já, logo cedo, né? Dentro da sua mente, do seu coração, já está remoendo aquilo. Né? Você vai tomar café, a pessoa está do teu lado. Você vai almoçar, ela está do teu lado lá. Modo de dizer, né? Figuradamente falando, ela está lá do seu lado. Então, precisa resolver isso, né? Agora, olha só. Gente, não para aí. Veja como esse texto aqui, de Efésios 4, do versículo 25 em diante, veja como esse texto, ele é bem relevante em relação a esse tema que a gente está falando. Porque o apóstolo Paulo diz então, no 26 ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. 27, nem deis lugar ao diabo. É interessante isso. Não é? Porque no mesmo contexto ele fala, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer o quê? Eu entendo aqui que se você dá vazão para a sua ira, se você alimenta a sua ira, se você extravasa a sua ira de maneira errada, se você não consegue conter a sua reação irada, na verdade você está dando lugar ao diabo. É isso que está acontecendo. Por isso que ele está dizendo aqui, irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Tá no mesmo contexto aqui. O inimigo ele vai aproveitar, né, da situação. Está no mesmo contexto. Vai influenciar você a reagir para o lado do mal, né? Então tem que tomar bastante cuidado mesmo. Não ficar alimentando esse sentimento, né? Tentar resolver dentro de si mesmo, né? Isso mesmo. E, bom, aí ele vai falar aqui, eu vou para o versículo 29, tá? Tem sempre do mesmo contexto aqui, dentro do mesmo contexto, eu vou para o verso 29, eu vou pular aqui o verso 28, vou para o 29, aí ele diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então veja, tá aqui, gente, é o contexto aqui, né? Não saia da vossa boca, veja que isso aqui tem muito a ver com as nossas palavras, isso aqui tem muito a ver com a nossa conversa, tá? Isso aqui tem muito a ver, essa questão de ficar irado também, tem muito a ver com o tema das nossas conversas, tá? Então ele fala aqui, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Então certas conversas, gente, não edificam. Certas conversas não edificam e terminam, não é, nos levando a ficar, às vezes, irados, revoltados, com raiva, né? Então, isso aqui eu falo para vocês aqui, mesmo, né? Vou dar a nossa experiência aqui, eu e a Simone. A gente, às vezes tem certos assuntos que a gente começa a conversar, né? Que a gente termina ficando meio revoltado, ou com alguém, né? Ou às vezes até entre nós mesmos, a gente precisa ficar atento, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria até na escolha das nossas conversas, sabe, gente? Na escolha das nossas conversas no relacionamento marido e mulher, com os nossos filhos, né? Com as pessoas. Saber o que conversar é muito importante. Porque às vezes a pessoa vai falando qualquer assunto, mas aquilo é uma bomba relógio, né? Aquele assunto, às vezes falar de uma determinada situação, uma determinada lembrança, uma determinada pessoa, isso começa já a subir, sabe? Então, é interessante esse texto aqui. Por isso que eu estou dizendo que todo esse parágrafo aqui, ele é relevante para esse tema. Por quê?
O apóstolo Paulo está falando que a gente deve falar só o que for bom para edificação. Edifica, isso edifica. Se edifica, vamos conversar. Se não edifica, é melhor não falar. Porque você começa a falar, né, a gente tem que entender que existe uma relação muito estreita entre palavras e emoções, gente. Olha, pega essa aqui, pega a visão. Né? Pega a visão aí. Tem uma relação muito estreita entre palavras e emoções. Se você começa a falar coisas boas, se você começa a falar coisas edificantes, como diz aqui o texto, se você começa a falar coisas que criam uma expectativa boa, você começa a falar de sonhos, de projetos, isso é bom, faz bem. Agora, se você começa a falar palavras negativas, palavras depreciativas, às vezes depreciando a você mesmo, depreciando outra pessoa, depreciando o seu cônjuge, né? Você começa a falar assim palavras pessimistas, sabe? Enfim, isso daí te afeta emocionalmente também. Afeta, vai afetar você. Então a gente tem que ser inteligente, né? Aqui é que está a questão da inteligência emocional. A gente tem que ser inteligente na escolha das nossas conversas, gente. Na escolha dos assuntos que a gente vai conversar. E isso, eu vou dizer para vocês, até mesmo dentro de casa, dentro do lar. Não é porque você está dentro da sua casa que você pode falar o que você quiser, você deve falar o que você quiser, sobre quem você quiser. Escolha com sabedoria os temas, os assuntos das suas conversas, né? Porque dependendo do tema que você escolher, dependendo de quem você vai falar, do que você vai falar, isso pode trazer um clima negativo e você pode ficar já enraivecido, enfurecido, né? E, entendeu? Outra coisa também que você tem que pensar é cuidado para não ser influenciado por alguém, né? Porque às vezes você tem amizade com alguém, né? E a pessoa às vezes passa por um problema de relacionamento com uma outra pessoa, né? E aí ela começa a vir desabafar com você, e aí começa a falar da pessoa, falar. Às vezes você nem tinha, por exemplo, na igreja, você nem tinha problema com a pessoa. Mas aí de tanta aquela pessoa que você conhece falar, ela te influencia, você acaba se tornando também inimigo da pessoa. Por quê? Porque você foi influenciada. Não inimigo, né? Mas às vezes fica com o pé atrás, né? Já fica com o pé atrás, né? Então, aí o que acontece? Você passa a se doer pela pessoa, né? Pela pessoa que comentou com você sobre aquele assunto, sobre tal pessoa, e você passa a ter um sentimento da pessoa. Você começa a olhar ela com outros olhos também. Você nem tinha problema com a pessoa, mas de tanto que você foi influenciado pelo seu amigo, você acaba tendo problema com a outra pessoa porque você foi influenciado. Você passa a também ter sentimentos negativos contra a pessoa. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é com como nós somos influenciados. Né? Tomar muito cuidado com isso, porque verdade, o que acontece? O que acontece é que você passa a ter problema com a outra pessoa também. Na verdade, nós precisamos conhecer as pessoas por nós mesmos, né? Vamos dizer assim, e não conhecer pela informação de terceiros, né? Tá? Porque isso já aconteceu com a gente, né? De alguém dizer, ó, fulano é assim, cuidado com fulano, né? Ou com fulana, tá certo? E aí quando a gente conheceu a pessoa, não era nada daquilo, né? Tem um exemplo que está me vindo à mente aqui, eu não vou citar nomes, né? Mas de uma irmã até, que foi falar para ela, cuidado com essa pessoa, que essa pessoa é assim, assim, assim. E quando nós conhecemos essa pessoa, é uma pessoa simplesmente maravilhosa, né? Que a gente desenvolveu uma amizade que perdura até hoje, há vários anos. E não era nada daquilo que alguém tinha dito pra gente para tomar cuidado com aquela pessoa. Então, acho que é isso que a Simone está querendo dizer, né? Você tomar cuidado para você não se deixar influenciar pela opinião de outro a respeito de alguém,
né? Conheça esse alguém, né? Conviva, conheça. Porque às vezes o seu né? amigo, assim, seu amigo ou amiga, ele fala da pessoa, mas às vezes aí depois, na hora de reagir com a pessoa, ele ele sabe tratar daquela situação, né? Diante da pessoa que ele tá ali com problema. Mas às vezes você acaba sendo influenciado, você já tem uma outra forma de pensar, você acaba arrumando, sei lá, uma inimizade com a pessoa. Por quê? Porque você foi influenciado pelas palavras da pessoa e você acaba não sabendo reagir, né, com aquela pessoa que o seu amigo estava falando, a sua amiga estava falando. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não ser influenciado, né? Nessas questões. É isso aí. E aí, ó, vamos lá, vamos terminar aqui porque o tempo já está avançando. Mas olha só, eu tô tentando aqui, eu gostaria que você entendesse, eu tô tentando expor esse texto aqui, mostrar para vocês os versículos anteriores, né? Desse versículo que fala, longe de vós toda a cólera, a ira, os versículos anteriores, olha o contexto. Então fala aí sobre a gente se irar, mas não pecar. Fala sobre a gente não deixar essa ira passar para o dia seguinte. Fala para a gente não dar lugar ao diabo. Fala para a gente tomar cuidado com o que vai sair da nossa boca, né? A nossa conversa seja só conversas que edificam. E aí o verso 30 vai dizer o quê? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí o verso seguinte diz, longe de vós toda amargura e ira e cólera. Por quê? Porque essas coisas, gente, entristecem o Espírito Santo. Tá? A gente tem que ter em mente o seguinte, ira, cólera, raiva, ódio, essas reações não só significa dar lugar ao diabo, como significa entristecer o Espírito Santo de Deus. Por isso que no contexto aqui o apóstolo Paulo está falando, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí no versículo seguinte, longe de vós toda amargura e cólera, né? Quer dizer, raiva, ódio, e ira, e gritaria, e blasfêmias. Né? Porque... Principalmente dentro de casa, né? Porque, por exemplo, a gente que é cristão, a gente está sendo vigiado, né? Em todo canto, até dentro de casa. Então, né? Se a gente não tomar cuidado, né? Até os nossos próprios filhos vão falar assim, nossa, mas vai na igreja, o pai e a mãe vai na igreja e tem esses acessos, não sei o quê. Então, é um bom testemunho, né, gente? É verdade, né? Então é isso, gente, tá? Nós vamos parar por aqui hoje, mas amanhã a gente vai voltar nesse tema, porque a gente tem várias dicas aqui, que esses autores que a gente está seguindo aqui, eles apresentam aqui várias dicas, né? Na verdade são 8 dicas, e a gente vai cobrir isso amanhã, tá bom? Hoje nem deu tempo, porque a gente quis aqui trabalhar um pouco o texto bíblico mesmo, mas... amanhã nós vamos ver essas dicas e citando junto textos bíblicos, tá? Citando textos bíblicos para, assim, dar base, tá? Para essas dicas que são colocadas aqui, ok? Então, vamos cantar um louvor? Vamos cantar um louvor para a gente terminar, né? E depois nós vamos orar, ok? Pessoal, quero lembrar vocês... Enquanto a Simone se prepara aqui, que hoje, né, hoje dia 21 de julho, hoje à noite, nós vamos ter uma live também especial sobre o tema de escatologia, tá? A gente fez a primeira na semana passada, né? Primeira live de escatologia semana passada, né? Quem não assistiu, assista, ok? Se precisar do link... fala comigo aí pelo Facebook, pelo Instagram, entre em contato comigo, eu te dou aí o link para você assistir a primeira aula, né? E hoje à noite, dia 21 de julho, terça-feira, às 20 horas, a gente vai ter a segunda aula do curso de escatologia, tá? Que a gente começou semana passada, a Bíblia
e os eventos futuros, os eventos dos finais dos tempos, tá bom? Então participe conosco hoje, ao vivo, às 20 horas pelo Facebook e Instagram, ok? Teu sangue faz o surdo ouvir, agora teu sangue quebra a maldição, agora teu sangue cura toda dor, agora teu sangue liberta o cativo, agora e eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações, agora teu sangue me leva a perdoar, agora teu sangue transforma minha mente, agora teu sangue faz o morto reviver, agora e eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nenhum mal livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado e nenhum mal livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra Amém. Amém, gente. Vamos orar? Eu vou pedir aqui para Simone fazer a oração. Eu não vou nem virar aqui a câmera aqui. Ó, nós vamos ter aqui alguns pedidos de oração, né? Os que a gente conseguiu anotar, porque eu sei que tem outros aí que o pessoal escreveu e a gente não conseguiu anotar. Mas olha, nós vamos orar pelo Valdeir, que é o marido da Sueli, que caiu da escada, né? A Thalita, aquela amiga do Luciano, que está com Covid. Nós vamos orar pela mãe do Leandro, que é sogra da Fernanda, tá? Lá da nossa igreja. Ela tá também, ela ficou internada, já teve alta, mas vamos orar por ela. A irmã Marinete, problema no joelho, tá com dificuldade para andar.
E hoje é o aniversário da Dara, né? Então, nós vamos orar pela Dara. Não sei se a Dara tá aí. Mas, de qualquer maneira, fica aí. Mas a irmã Ana tá. Então, manda um beijão, um abraço bem forte para ela, viu? Fala que a gente ama muito ela. Os nossos parabéns aqui para Dara, tá? Amém. Então, vamos orar também. Sim. A Raoni pediu oração por um garoto. Rauri, né? Pediu oração por um garoto, acho que é aluno dela, que tem muito acesso de raiva. E aí ela pediu para estar orando, porque é uma criança, né? Tá, então vamos orar por todos os pedidos de oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã. Obrigado por este tempo, Senhor, de comunhão e de meditação da Tua Palavra. Deus, é muito importante nós realmente aprendemos, ó Deus, a controlar as nossas emoções, nós possamos, ó Pai, realmente colocar a Tua Palavra em prática na nossa vida, possamos ter, ó Pai, uma vida emocional equilibrada para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, trata, trabalha, nos orienta, nos ajuda, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai querido, ter uma vida emocional equilibrada. Assim eu oro nesta manhã por cada um, Senhor, em nome de Jesus. Quero orar por esses pedidos de oração, orar pelo Valdeir, Senhor, que é esposo da nossa irmã Sueli, ele caiu. Deus, visita esta vida nesta manhã. Deus, opera, Senhor, grandemente, Senhor, sobre a vida dele. Ele quebrou as duas pernas, Pai, está num processo difícil. Deus, tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor possa recuperar e restabelecer ali, Senhor, trabalhando, Senhor, nos seus ossos, nas suas juntas, nos seus músculos, Pai, nos seus tendões. Opera grandemente, Senhor, na vida, Senhor, deste homem. Nós oramos, Pai, por esta vida. Trabalha, Senhor, ó Deus, nessa situação. Nós clamamos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Oramos também pela Thalita, que está com Covid. Visita ela, sua mãe. Senhor, opera nessas vidas. Ó Deus, nós ouvimos falar que ela está passando muito mal. Esteja, Senhor, abençoando a vida dela. Também neste mesmo momento apresentamos a vida da Guiomar, Senhor, que também está com Covid. Ela tem passado bastante mal, ela estava testemunhando ontem. Nós oramos para que o Senhor alcance tanto a Thalita quanto a Guiomar. Ó Deus, a vida de seu filho também. Deus, em nome de Jesus, trabalha e liberta, Senhor, os seus filhos. Guarda, cuida, Senhor, protege, livra-os desse mal, em nome de Jesus. Nós oramos também pela mãe do Leandro, Senhor. Visita, Senhor, esta vida. Nós temos pouco contato, nos conhecemos muito pouco, mas nós oramos e intercedemos por ela nesta manhã. O Senhor sabe, Senhor querido, da sua necessidade. Opera grandemente na sua vida, em nome de Jesus. Oramos pela Marinete, Senhor, que também está com problemas nos joelhos, com dificuldades para andar. Vai tocando, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Senhor, vai restabelecendo ali a saúde da Tua filha. Em nome de Jesus, coloca as Suas mãos poderosas sobre os joelhos dela, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando, que o Senhor possa estar trazendo a recuperação para a Tua filha. Em nome de Jesus, nós oramos também pela vida, Senhor, deste garoto que é aluno da Rauri. Senhor, visita ele nesta manhã. Ela compartilhou aqui, Senhor, na live nesta manhã que ele está com procedimentos ruins, com acessos de raiva, de ira, Senhor. Deus, trabalha na vida desta criança, Senhor. Trabalha no seio do seu lar, na vida da sua família, para que possam ter sabedoria para tratar, Senhor, com essas questões. Deus, em nome de Jesus, Pai, mesmo se for a necessidade de uma pessoa experiente na área, Senhor, do emocional, Deus, dá a eles a Tua orientação. Opera, Pai, nesta situação. Nós oramos em nome de Jesus. E entregamos também diante do Senhor a vida da Dara nesta manhã. Nós louvamos ao Senhor pela vida da Dara. É, Senhor, uma jovem tão brilhante, tão viva, tão esperta, tão abençoada. Senhor, abençoa a Dara, Senhor. Multiplica os seus anos de vida.
Abençoa, Senhor, a sua vida. Senhor, abençoa o seu futuro. Abençoa a sua vida espiritual. Que ela possa continuar, Senhor, nesses anos pela frente, trilhando os caminhos do Senhor. Ó Deus, para que ela possa ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante, Senhor. Prepara para ela todas as coisas. Senhor, nós temos visto que o Senhor tem abençoado muito sua vida. E isso é fruto, Pai querido, de compromisso, de relacionamento com Deus, de comprometimento com o Senhor, que ela possa continuar nesta visão, neste propósito, porque nós temos a certeza de que ela terá uma vida abençoada, uma vida brilhante para a glória de Deus. Multiplica os seus anos de vida e paz, abençoa a sua vida emocional, sentimental, espiritual, abençoa, Senhor, todas as áreas de sua vida. Assim nós oramos por ela nesta manhã e agradecemos mais uma vez pela vida da tua filha. Muito obrigado. Nós entregamos todos os pedidos de oração diante do Senhor nesta manhã. Seja a tua mão sobre nós, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Amém. Já estamos chegando ao final aqui no Instagram já vai cair em 40 segundos a transmissão. Eu só quero terminar dizendo o seguinte, gente, aos pouquinhos nós estamos colocando no YouTube, né, no meu canal do YouTube, essas lives que a gente está fazendo no Facebook e no Instagram, tá? Então, por exemplo, a série que a gente fez sobre o livro de Ruth a semana passada já está lá no meu canal do YouTube, tá? Já está completa lá, tá? A série que a gente fez sobre família nas semanas anteriores, também a gente fez, lembra? A gente foi falando das famílias do Velho Testamento ali, do livro de Gênesis, família de Adão e Eva, de Noé, né, de Abraão. Lembra? Então, nós já fizemos, né, aquela série sobre família, e essa série já está disponível também, tá? Já está disponível também lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, você pode procurar lá. Eu peço, quem ainda não se inscreveu, gente, se inscreva lá no meu canal. Procura no YouTube Ronaldo Guedes Bezerra, Bezerra com S, né? Procura lá o meu canal no YouTube, se inscreve, tá? Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, como a gente fala, ativa o sininho das notificações, né? Compartilha, tá bom? Essa live mesmo de hoje, se você puder curtir, compartilhar, né, comentar, sempre é importante para dar aí uma divulgação maior aí no nosso trabalho, tá bom, gente? Então é isso. Espero vocês hoje às 20 horas para a live de escatologia, e amanhã cedo, às 8 horas da manhã, com a permissão de Deus, a gente vai continuar esse tema aqui que a gente começou hoje, tá bom? Então, Deus abençoe, uma ótima terça-feira a todos. Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Beijo grande para vocês.